começamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Humberto de Campos, patrono espiritual dessa casa, e a todos os espíritos benfeitores que estão ao nosso lado, que estão junto conosco, para que ilumine a cada um de nós, a toda a humanidade terrena. Que todos aqueles que aqui se encontram possam se beneficiar com a palestra de hoje, e, acima de tudo, Pai, que possamos ser um instrumento do bem em suas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quem perdeu o comecinho vai ganhar de novo, agora é a oportunidade. Quem já tinha ganhado vai me escutar mais um pouquinho. Olha que prazer, gente, eu tenho que agradecer esse irmãozinho, né? Que eu só tinha 15 minutos, agora eu ganhei mais uns minutinhos aí. Então, olha só, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes são aqueles que sofrem, né? E se pensarmos isso, todo mundo aqui, todas as janelinhas que estão aqui, em algum momento da vida, já passou por algum momento ruim, algum momento de sofrimento, e é importante que a gente entenda um pouco sobre isso, né? Que a gente entenda a importância de olhar para esse momento de sofrimento e saber que existe um porquê. E aí vem na cabeça, nossa, por que nessa live não entrou fulano, cicrano? A gente começa a pensar vários nomes. Gente, é a gente que está aqui nessas janelinhas. É a gente que precisa escutar, a gente que precisa se fortalecer, buscar esse equilíbrio para servir, então, de instrumento do bem nas mãos do Criador. O que é o bem sofrer e o mal sofrer? Então, olha, bem sofrer não é se entregar ao sofrimento dando risada, né? Eu sofro, ficar feliz, ficar pulando, né? Curtir lá a sofrência, a musiquinha. E o mal sofrer não é desligar tudo isso, não é bem assim que funciona, né? Mas eu vou começar dando uma notícia, assim, que não é legal. Que notícia é essa? Todo mundo que está nessa live, todo mundo no mundo todo vai sofrer. Está lá no Evangelho, vai sofrer. Você pode estar no sofá ou na cadeira da cozinha, você pode ser rico, pobre, alto, baixo, bonito, feio. No nosso caso aqui todo mundo é bonito, né? Mas não importa, todo mundo vai sofrer. E por que todo mundo vai sofrer? Porque faz parte da vida, faz parte do nosso aprendizado. Mas o que quis dizer essa tarefa, né? Essa lição? Então, bem sofrer é nada mais, nada menos do que a gente saber sofrer. Entender o motivo ao qual estamos passando aquela dificuldade. Olha que coisa simples. Uma vez que eu passo a olhar esses problemas como uma oportunidade de aprendizado, aí eu entendi, então, o que é o bem sofrer. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, tem um momento lá que ele fala da parábola dos aflitos, e aí é mencionado, né, uma citação de que se você fosse de cidade em cidade, de casa em casa, batesse lá de porta em porta e perguntasse para as pessoas, onde está a felicidade? Elas diriam que não estava ali, que está longe delas. E isso para a gente passa a ser preocupante, a gente precisa olhar um pouquinho melhor. E a gente pode ver as situações de algumas formas. Aquilo que acontece conosco, a gente pode identificar de maneiras diferentes. Se você olhar, por exemplo, o meu copo de água, ele está, olha, tem um pouco de água, ele pode estar meio cheio, mas ele pode estar meio vazio. Se a gente enxergar ele como meio cheio, significa que, dependendo do lugar do mundo que você está, por exemplo, no deserto, vai ser um lucro enorme você ter essa quantidade de água. Mas aqui a gente tem abundância, então a gente acaba deixando algumas coisas passarem despercebidas. Então, é importante entender, se Deus permite que exista o sofrimento, é porque Ele permite que dali a gente tire proveito de alguma coisa, que dali a gente tire algum tipo de aprendizado. E, normalmente, são nos momentos mais difíceis das nossas vidas que é imprimido na gente ali, né? Que a gente tem um registro, uma marca de aprendizado maior. É ali que a gente ganha um aprendizado maior, seja para dominar uma ferramenta, por exemplo, tecnológica, não importa. Quando a gente passa por um momento de aperto, é um momento em que a gente entende que, de como eu olhar aquela situação, eu vou conseguir ou não tirar uma lição dali.
E essa lição, ela pode ser algo muito rápida, muito simples de ser entendida, ou às vezes passam anos até que a gente entenda por que é que a gente viveu aquele determinado momento. Diante de tudo isso, é preciso que a gente tenha coragem. Coragem para lutar, coragem para bater de frente com tudo isso. E o melhor aliado para tudo isso é a prece. E aí eu me lembro de entrar no Irmão X, no Vale dos Lírios, e ler uma plaquinha escrito: o silêncio é uma prece. E como criança eu pensava, gente, se eu ficar quieta, então eu tô rezando. Ali eu ficava quieta 3 segundos, que para mim era uma eternidade, e eu achava que eu tinha rezado um terço inteiro. Porque para mim aquilo, é o que estava escrito ali na placa, está escrito. Quem vai contra o que está escrito? Até chegar à maturidade. E você perceber que a prece nada mais é do que um momento em que você vai interiorizar os seus pensamentos, daí o silêncio, e você vai criar uma conexão com o nosso Criador. Você vai criar esse vínculo de conexão, você vai se reconectar ao Criador. E daí a importância dessa prece, de silenciar. Lógico que às vezes a gente fala ali a prece pronta, aquela que a gente sabe de cor, salteado, né? A Ave Maria ou a prece dominical, né? O Pai Nosso, que elas também têm uma importância muito grande. Mas às vezes, quando a gente fala com o coração, quando a gente entrega a nossa vida ao nosso Criador, aquele é o momento de oração verdadeira, porque a gente viveu cada uma das palavras. Eu não posso parar para fazer minha prece, por exemplo, agora que a hora que acabar eu vou fazer minha prece antes de dormir e ter um checklist, né? E falar aqui, então Deus, ó, eu tô com um problema assim, aí vou fazendo um check, né? Eu quero que aconteça tal coisa. Não, vou acontecer. Se eu souber, inclusive, que é para fazer, então desculpa, mas mãos à obra. Eu preciso eu ir lá e fazer. Eu não posso falar o que eu tenho de problema e condicionar a espiritualidade, condicionar a Deus para que resolva do jeito que eu quero. Porque tem aqui a minha vontade mundana. E se levar isso em consideração, dependendo do dia, cada um aqui vai querer uma coisa. Então é importante que a gente entenda que, às vezes, passar por uma situação, problema, significa se perguntar várias vezes: o que eu aprendi com isso? O que eu posso aprender com isso? E olha, as respostas podem não ser rápidas, mas elas aparecem. O que cabe a mim? Cabe a mim, no momento em que eu me silenciar, eu me entregar ao Criador. E eu perceber essa ajuda, porque essa ajuda, às vezes, ela é sutil. Ela vem através de uma figurinha no WhatsApp, ela vem através, por exemplo, de uma mensagem, de uma fotinho, de algo falado na televisão. É interessante a gente prestar atenção nisso, mas acontece, essa resposta, ela é muito rápida. Não é um negócio de, pedi hoje e obterei sei lá quando. Não, o negócio é rápido. E aí a gente precisa estar aberto para tudo isso. Por isso que quando eu falei que a oração ela é uma ferramenta importante, ela é importante porque é o momento que a gente vai serenar o nosso coração, que a gente vai buscar esse equilíbrio. E é justamente nesse momento de equilíbrio que a gente consegue, então, encontrar essas respostas, né? Então é importante entender isso. Cada um aqui tem o fardo que pode carregar, nada mais e também não precisa ser a menos. Mas se eu tenho esse fardo, não adianta eu querer empurrar ele para alguém resolver por mim. Não, eu posso buscar ajuda, eu posso buscar fortalecimento fora, mas eu preciso também agir. Eu preciso fazer a minha parte. Se eu não estiver pronto para fazer a minha parte, muitas vezes tem muitas coisas que acabam passando ali, né, despercebidos por cada um de nós. E aí também, como bons espíritas, a gente infelizmente cai no erro de achar que tudo que acontece com a gente, tô resgatando coisa de outra vida. Daqui eu vou direto para o céu, e aí a gente já espera um apartamento biplex com sauna, piscina, hidromassagem, um anjo ali para fazer massagem na gente, não. Não é assim que vai funcionar, desculpa, de novo eu falar isso aqui na live com vocês. Por quê? Porque é óbvio que algumas coisas que a gente acaba passando aqui, que a gente acaba vivendo aqui, traz lá, né, consequências do que fizemos no passado, mas muitas vezes acaba sendo reflexo do que a gente fez agora, ou do que a gente deixou de fazer.
Ah, mas eu sou um bom espírito, eu faço caridade, eu faço um monte de coisa, por que aconteceu isso comigo? Porque nós estamos tendo oportunidade de fazer aqui, de não levar para outra existência algo que a gente tem que corrigir, que a gente pode melhorar. Se a oportunidade existe aqui, a gente pode fazer aqui e agora. É importante entender isso. Por quê? Muitas vezes a gente lê que o homem que confia e que espera em Deus o auxílio, ele não é desamparado. Uma outra coisa que aparece muito quando você fala sobre isso, ou quando você lê essa temática dentro do Google, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa sobre essa parte do Evangelho, aparece muitas vezes falando que a dor ela é inevitável, mas que o sofrimento, a forma como a gente vai fazer tudo isso é optativo. E que aí a gente tem que tentar pensar, cada um de nós, na importância que tem na luta diária, na luta do dia a dia, naquela de aqui, ó, arregaçar a manga e ir para o batente, ir para a batalha. Acordar cedo não é fácil, trabalhar até tarde não é fácil, mas é necessário. Porque quando você olhar para trás, você vai ver que tudo isso valeu a pena. E a gente, às vezes, esquece, ao longo da nossa jornada, de se preparar para a única coisa que é certa na nossa vida, o momento do nosso desencarne. É o momento que a gente tem que entender que a gente não sabe quando vai acontecer, e que bom que a gente não sabe, mas que a gente tem que estar com tudo em dia. E tudo em dia não é só o nosso trabalho, significa as nossas tarefas, aquilo que a gente assumiu de compromisso antes de chegar aqui, antes de reencarnar. Então, eu tô aproveitando as oportunidades que eu recebi, eu estou fazendo a minha parte, eu tô lutando, porque, olha, a fé, ela é algo extremamente importante. Por mais que ela fique abalada em alguns momentos, a gente tem que buscar fortalecer essa fé. A gente tem que buscar nos encorajar, a gente tem que buscar ficar cada vez mais consolidados, né, dentro da filosofia espírita, dentro de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, de acreditar, né, que o Criador está ali olhando por nós, de saber que é só a gente se entregar e perceber essa ajuda, né? Agora, de uma certa forma, a gente também tem que ter uma coisa importante na cabeça. A espada da fé, ela é muito valiosa, mas sem o escudo da caridade, de nada vale. Eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu aprendo dentro da filosofia espírita, dentro do cristianismo. Porque a nossa filosofia, ela é uma filosofia cristã. Então, eu preciso colocar em prática esses ensinamentos. Eu preciso fazer o meu dia valer a pena, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala, se eu não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. E é isso. O que eu não puder fazer, eu tenho que ter a certeza de que eu fiz algo, mas que eu dei o meu melhor naquilo. É importante perceber isso. Quando eu estava preparando essa palestra, me veio uma história, e assim, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque para mim agora ela fez ainda mais sentido diante de tudo, né, da noite de hoje. Mas é uma história ligada a Chico Xavier, o momento em que ele se muda para Uberaba, uma casa muito simples, muito pequena, e que tinha um quintal também pequeno, e aí o Chico Xavier, sendo Chico Xavier, decide fazer o quê? Uma horta, né? E aí ele vai lá, prepara uma horta, tem alguém que vai se propor a ajudá-lo, e aí vão cultivar essa horta, e ela foi sendo plantada com muito amor, e aí é um momento que é contado, né, que as mãos eram boas, eu não tenho a menor dúvida disso, mas as mãos boas fizeram com que ela desse bons frutos rapidamente. Ela foi ali de vento e popa, né? O sonho de consumo de qualquer um que quisesse ali uma horta. Muito bem. E aí, a coisa estava indo muito bem, até que surgiu um problema. Nós estamos falando de Chico Xavier, tudo bem? Surgiu um problema. E era um problema sério, um problema importante, grande ali, né? Que problema foi esse? As formigas. E aí vocês me falam assim, mas as formigas, Bia, poxa, podia ser tanta outra coisa, né? Tem tanto problema grande, mas a formiga... Pois é. Mas é que as formigas, elas vinham em bando, e elas faziam fila indiana ali, ó, uma atrás da outra. E tudo que eles faziam durante o dia, parece que elas consumiam à noite. E o negócio foi se degradando, degradando, e chegava no dia seguinte, eles olhavam e tentavam reorganizar e refazer, e à noite, de novo, elas vinham lá, uma atrás da outra, seguidinha ali, e destruíam tudo, né?
E aí, vamos lá, se fosse cada um de nós aqui, você ia pensar num veneno, numa enxada, num chinelo, qualquer coisa. Mas estamos falando de quem que eu falei? Chico Xavier. O que ele vai fazer para resolver o problema das formigas? Ele vai sentar e ele resolve, então, escrever um manifesto contra as formigas. E aí eu vou ler um pedaço desse manifesto porque é muito bom, tá? Ele escreveu, aí, no momento certo, a hora que as formigas apareceram lá uma atrás da outra, ele se pôs em pé, catou o papel que ele escreveu e leu para as formigas. Formiguinhas, vocês precisam ser mais piedosas, mais humanas. Estão faltando com caridade ao seu semelhante. Estão tirando o alimento de quem precisa. E não há justificativa para isso e eu vou provar para vocês. Vejam que do lado dessa modesta horta, e ele aponta lá, né, para o lado da horta, tem um enorme terreno todo plantado com as mais variadas gramíneas. Uma grande mata que a natureza colocou à disposição de todos que necessitarem de alguma coisa. Mudem-se e deixem-nos em paz. Caso contrário, se isso não ocorrer em até 3 dias, eu tomarei enérgicas providências. E aí ele saiu de perto. E aí, né, lendo isso, você fica pensando, você fala, nossa, o que aconteceu? Ele deu prazo de 3 dias, muito bem. Não foi necessário, porque no dia seguinte, ou melhor, na noite seguinte, as formigas não estavam lá, elas não apareceram lá, né? Só apareceu uma única formiga. E aí, lógico, sempre tinha aquele que ia lá cutucar ele, né, e falou, Chico, então, você falou para as formigas, elas acataram, mas por que só ficou essa uma única formiga? E a resposta dele também foi muito sábia. Ele disse o seguinte: a que ficou é a subversiva, ou seja, é aquela que é rebelde, aquela que é a revolucionária, que está lá só para atrapalhar, só para pentelhar, né? Muito bem. Não foi à toa que eu troquei de história, tá? Essa história veio no meu coração, assim, faz pouco tempo, mas ela me fez pensar uma coisa, né, diante desse tema de hoje. O sofrimento, ele não é uma punição para cada um de nós. Ele é uma oportunidade de aprendizado para nós. Que possamos buscar mais entendimento para tudo aquilo que acontece conosco. E mais do que pensar na vitória, é importante entender o que aconteceu conosco ao longo da nossa jornada. O que podemos aprender ao longo da nossa trajetória evolutiva. Porque certamente é exatamente por conta desse aprendizado que muitas coisas aconteceram com a gente. Que muitas coisas surgiram para nos fortalecer e trazer ainda mais conhecimento para nós.